Certo, pessoal? Então, a gente viu a estrutura de pastas aqui, a organização de arquivos que a gente pretende usar, né? E agora eu vou começar a explicar para vocês um pouco sobre o JSX, que é o formato de código que a gente escreve, né? Não seria nenhuma linguagem, mas sim um padrão, né? Então, abram lá o arquivo app.js, que a gente vai começar a dissecar um pouco ali e entender como que o React se comporta e como que ele é estruturado, certo? Então, se vocês observarem esse arquivo aqui, ele é um JavaScript, certo? Ele tem imports e tudo mais no padrão do Node. Entretanto, a gente tem aqui algumas tags que não são JavaScript, certo? Então, o JSX ele não é nem JavaScript puro, nem um HTML, embora pareça, e nem string, né? Porque aqui eu poderia estar retornando uma string no caso, né? Mas não é nenhuma coisa nem outra. Ele é uma sintaxe em que você descreve a tua programação em JavaScript e você escreve os teus componentes como se fossem tags, tá? E essas tags elas se referem aos elementos da interface gráfica. Isso a gente vai ter aulas para frente para ver vários desses componentes aí e vários desses elementos. Então o que a gente precisa ter noção a princípio, que o que é renderizado, o que é desenhado na tela são views, certo? Que são componentes do React. E essas views elas podem ser de várias formas, podem ser componentes de texto, imagens, enfim, uma série de coisas. Até mesmo componentes criados por nós mesmos, né? O que mais que a gente precisa prestar atenção aqui nesse app.js, que seria o nosso Hello World por si, né? Tem o texto aqui que é exibido no aplicativo. Nós temos uma função, que é a função principal exportada por esse módulo, digamos, né? Ele chamou isso de app. E nós temos algumas definições de estilos, tá? Por enquanto, não se preocupem com esses estilos aqui. A gente vai ter uma aula específica para tratar disso, certo? Eles só estão sendo utilizados aqui no nosso container principal para dizer que o texto tem que ficar no centro, tá? Nada mais do que isso, certo? O que é interessante no React e no React Native? Tudo que você vai desenhar, ele precisa de alguma forma retornar uma view, certo? Então você tem que de alguma forma dizer o que aquele componente faz, né? Então que comportamento ele vai ter e como que isso vai ser desenhado na tela, né? Então sempre você vai ter um retorno um retorno de uma view, certo? Então a gente vai ter uma aula mais para frente que eu vou explicar várias formas de criar componentes, certo? A gente vai ter componentes baseados em funções, que são esses aqui, como esse exemplo, e também componentes baseados em classes, aí você pode programar orientado a objetos, certo? O que é interessante de se falar por enquanto? O React Native, ele difere um pouco do HTML, apesar das tags serem parecidas, mas a gente não tem tags, por exemplo, H1, H2, enfim. Por quê? O React Native ele não é semântico, ele não tem esse respeito de seções, texto maior, título, subtítulo, ele não tem nada disso. Então você define isso tudo através de estilos, certo? Você vai ter simplesmente a tag text, mais nada. Agora o que é interessante a gente observar logo de início, o JSX ele combina o código com as tags visuais, certo? Então você pode fazer interpolações dessas duas técnicas, certo? Então, por exemplo, vocês repararam que aqui nós temos uma tag de texto que tem uma string ali que é renderizado no nosso aplicativo, certo? É a única coisa que está dentro da nossa view aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com variáveis constantes do próprio JavaScript e inserir isso de forma dinâmica dentro das nossas views aqui. Então eu vou criar um exemplo para vocês aqui. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma constante ali, a gente conseguiria fazer a interpolação dela dentro do JavaScript, dentro das nossas tags visuais ali. Então reparem que eu abri uma chave aqui, coloquei entre chaves, dentro do retorno, certo? Eu tenho um retorno aqui e tudo que está dentro dele tem que ser uma view, obrigatoriamente.
certo? Só que dentro das nossas views a gente pode ter trechos de código do JavaScript, certo? Então ele faz essa interpolação em tempo real ali. Mais para frente a gente vai ver que os componentes eles também são dinâmicos, então a gente pode alterar o valor dessas variáveis, aliás, se forem variáveis, né? Se for constante não, alterar o valor das variáveis e fazer com que isso automaticamente atualize o componente, né? Então o React, o próprio nome já diz, né? Ele é reativo, conforme você muda os dados ele atualiza a interface, certo? E o que é interessante é que essa interpolação aqui, para fora eu tenho tag, né, que é o que é renderizado lá no meu retorno, é uma view, e aqui dentro eu tenho código JavaScript, então eu posso executar qualquer coisa, certo? Inclusive a gente pode fazer chamadas a funções aqui dentro, certo? Então, elaborando um pouco mais esse nosso exemplo, vamos supor que ao invés de a gente ter só o nome, a gente tivesse um objeto, o usuário completo. Então eu vou colocar aqui o primeiro nome e o sobrenome, né? Então, ao invés de desenhar, de renderizar somente o nome, o que a gente poderia fazer? A gente poderia ter uma função que recebe esse objeto e formata ele de alguma forma, né? Vamos chamar isso de format user. Recebe o objeto e retorna alguma formatação, né? Então a gente poderia fazer da seguinte forma: user, dois pontos, aí o primeiro nome, user, first name, user.last name, certo? Então aqui nós temos o objeto com duas propriedades e nós temos uma função que formata esse objeto. Então, como se fosse um toString lá, para quem vem do Java e outras linguagens que trabalham assim. Então, como aqui dentro é código JavaScript, dentro da tag eu posso fazer esse tipo de chamada, certo? Então, hello user, dois pontos, tal, 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 tal. Então, reparem como é flexível, né? Você pode transformar a tua interface em uma interface dinâmica muito facilmente com esse tipo de coisa. Então, imaginem quando a gente tiver mais componentes aqui, entrada de texto e tudo mais, você pode ficar observando uma série de eventos que acontecem aqui e ir alterando dinamicamente a interface, sem precisar ficar mudando a parte da view, né? Porque ela seria dinâmica, né? Para finalizar então, pessoal, vou mostrar só mais um exemplo aqui para dar uma luz do que é possível se fazer com JSX, né? Claro que a gente vai discutir tudo isso ao longo do semestre, vocês vão cansar de ver isso até, mas olhem como esse recurso é poderoso. Nós temos aqui um retorno que dá um hello ali para o usuário, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar até mesmo condicionais aqui dentro, né? Então não esqueçam que isso aqui é uma função JavaScript comum, né? Então ela tem um retorno ali. O que a gente pode fazer? Como exemplo, eu posso verificar que se o meu usuário é o que eu quero, né? Nesse caso eu dou um retorno com hello, e caso contrário eu posso retornar simplesmente aqui um login, né? A pessoa não é autorizada, né? Então se não for o usuário que você quer, simplesmente não autoriza, né? Vamos voltar aqui. Então nesse caso é o usuário, né?
A gente alterou ali, não é o usuário mais que a gente queria, agora ele pede para fazer o login. Então, pessoal, vejam como isso daqui é flexível, né? Depois a gente vai poder organizar esse código, transformar cada retorno desses num componente, por exemplo, modularizar isso, transformar em vários arquivos, ter um modelo, né, um módulo que vai lá para o banco de dados, enfim, transformar isso daqui em classes, programar orientado a objetos, né? Então a ideia aqui foi só mostrar bem por cima mesmo o que é o JSX e como que você cria essas estruturas básicas deles, como que ele funciona, né? E na sequência a gente vai tratar dos componentes mesmo, né? Que aqui a gente tem um componente só, né? Que é o app, né? Então a gente vai criar novos componentes e eu vou mostrar várias formas de trabalhar com componentes, certo, pessoal? Então, para não estender muito o vídeo, seria isso.